Quem já tem sido abençoado aqui nessa noite? Glória a Deus. Mas Deus tem uma palavra para você, como Ele tem uma palavra para mim. As pessoas sempre dizem que o pregador, ele primeiro precisa comer da palavra que Deus trouxe para a vida dele e depois compartilhar com os demais. Então essa palavra não é para você, ela é primeiro para a minha vida e depois para a sua. Eu não posso pregar algo que primeiro não sirva para mim. Eu não posso pregar algo que não se aplique primeiro à minha vida. E aqui em Números 14, capítulo 14, versículo 20 ao 24, nós temos um texto que é muito conhecido dos irmãos. É aquele texto que fala do momento quando os espias eles voltam, trazendo todo o relato da terra que eles viram. E ali naquele momento 10 espias, eles se entregam à incredulidade, ao desânimo, e eles desistem, simplesmente eles desistem da bênção, da vitória, da promessa de Deus. E ali sobram 2 espias, Josué e Caleb, que se mantêm firmes na posição. E ali o Senhor se manifesta nessa situação, para declarar algo muito sério, muito importante nesse momento. Então aqui em Números 14, capítulo 14, versículo 20, nós vemos assim: E disse o Senhor: Conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Amém, irmãos? É sério essa situação, né? É muito sério quando o Senhor ele diz: olha, você morreu na praia, você nadou e morreu na praia. É difícil essa situação para as pessoas que vivem esse tipo de situação. Imagina você remar a vida inteira e na hora que você está próximo de conquistar a bênção, você perde a bênção. E muitos perderam a bênção, mesmo andando com Deus, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo a oportunidade de ver os sinais, as maravilhas que Deus fez. Porque é interessante que o Senhor diz assim, todos aqueles que viram os meus sinais, todos aqueles que viram as maravilhas que eu fiz. E eu quero dizer para você, eu quero abrir um parênteses aqui nesse momento. Irmãos, ver as maravilhas de Deus não mantém ninguém na presença de Deus. Tem muito crente que já viu muitas coisas da parte de Deus, que já viu maravilhas, que já viu milagres, que já viu coisas grandiosas de Deus, mas isso não mantém ninguém na presença de Deus. Se você quer permanecer na presença de Deus, você tem que ir além da experiência de ver maravilhas. Porque só ver maravilhas, irmãos, infelizmente é insuficiente para manter o coração do crente com Deus, na presença de Deus e fiel a Deus até o fim. Irmãos, ver maravilhas é maravilhoso. Como é bom quando a gente vê curas, como é bom quando a gente vê milagres e maravilhas. Mas eu lembro, irmãos, lá atrás, naquele tempo antigo, quando num culto, quando estava lá o pastor Geraldo, havia lá um homem com a perna toda quebrada, toda esfarelada, com pinos. E aí aquele homem já não podia mais andar. E naquele culto, Deus usou o pastor Geraldo para dizer: olha, Deus vai colocar osso novo na sua perna, e você vai voltar a andar, e você vai voltar a ter vida normal. E aquele homem, irmãos, ele até falou assim: há 6 meses, conta 6 meses, e você vai voltar nessa igreja e dar testemunho. E passou 6 meses, aquele homem voltou, deu testemunho, andando de moto, já bem, mas não ficou. Ou seja, não permaneceu. Recebeu o milagre, recebeu a bênção, recebeu, irmãos, a cura, viu o que Deus é capaz de fazer, mas não se comprometeu com o abençoador. Irmãos, existe uma diferença muito grande de ver as maravilhas de Deus e participar das maravilhas que Deus está fazendo. E é isso que Deus quer de cada um de nós. E aqui, irmãos, muitos perderam a bênção. E é isso que eu quero falar nessa noite com você. Não
perca a bênção. Fala para o seu irmão aí, não perca a bênção, irmão. Irmão, não perca a bênção. Tem muito crente perdendo a bênção de Deus na sua vida. Quem são os crentes que perdem a bênção de Deus? São aqueles que têm todos os motivos do mundo para amar a Deus, mas preferem amar o mundo. Vou repetir: os crentes que perdem a bênção são aqueles que têm todos os motivos do mundo para amar a Deus, andar com Deus, servir a Deus, mas preferem amar o mundo, servir o mundo, andar em direção ao mundo. Diz a palavra de Deus, irmãos, que aqueles que ficaram no deserto, eles foram tirados do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Vou repetir: Deus os havia tirado do Egito, mas o Egito ainda estava neles. Eles andavam com Deus, mas pensando nas coisas do Egito, pensando naquilo que eles tinham deixado para trás, sentindo saudade das cebolas do Egito. É que nem o crente que aceita Jesus, mas no coração dele está sempre com saudade da cervejinha, está sempre com saudade daquele gole, está sempre com saudade daquela festa mundana que ele sempre estava. Ele está andando com Deus, ele está na igreja, mas o coração dele não se apartou das coisas que lá atrás envolveram a sua vida, das coisas que lá atrás amarraram a sua vida, das coisas que lá atrás escravizaram a sua vida de alguma maneira. Irmãos, não tem como você andar para frente olhando para trás. Não tem jeito, irmão. Não tem como você andar para frente olhando para trás. Se você está numa ponte, por exemplo, bem estreitinha, e aí você inventa de atravessar aquela ponte olhando para trás, com certeza você corre o risco de cair no rio e morrer. Porque, irmãos, se nós assumimos o compromisso de andar para frente, nós temos que olhar para onde? Para frente, irmãos. Nós temos que olhar para aquilo que está diante de nós. Quando Deus nos salva, Ele coloca diante de nós um alvo, um objetivo, uma promessa a ser cumprida. Aí Ele diz assim: te salvei, te remi, te libertei, agora você é meu, caminha para frente. Tem uma promessa diante de você. Mas, Senhor, tem gigante, tem problema, não esquenta com isso, caminha para frente, só caminha. Dos gigantes cuido eu, dos problemas cuido eu, das dificuldades cuido eu. Você só tem que caminhar, você só tem que avançar, porque o plano é meu, o trajeto é meu, a obra é minha, você é meu, e a vitória sou eu que te dou. Então caminha, vai adiante. Irmãos, por que o Senhor Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus? Porque a partir do momento, irmãos, que você está arando uma terra, você assumiu o compromisso de colocar a mão naquele arado, não tem como você arar aquela terra se você não caminhar olhando para frente, para a situação que você precisará naquele campo. Não existe como você fazer isso e olhar para trás. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é impossível. Por isso que Jesus diz: aquele que tenta fazer isso, ele não é apto para o reino de Deus. O que quer dizer não é apto? Ele não está preparado para o reino de Deus, ele não está encaixado, enquadrado com o reino de Deus. Ele até vislumbrou o reino de Deus, ele até sente uma simpatia pelo reino de Deus, mas ele não está apto, ele não está pronto. O coração dele não lhe permite caminhar na direção do reino. Por isso que o Senhor diz, quando Ele fala sobre a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito, Ele diz assim: poucos são os que conseguem andar por esse caminho. Poucos são os que conseguem. Porque, irmãos, porque a vontade do nosso coração, quando nós não estamos firmados verdadeiramente no Senhor, é caminharmos na direção do mundo. Então o crente que perde a bênção é aquele que tem todos os motivos para amar o Senhor, mas ele ama o mundo. Ou seja, ele está na igreja, mas muitas vezes por uma obrigação. Eu vou na igreja, porque se eu não for na igreja, o pastor vai me cobrar.
Se eu não for na igreja, vai ter uma ligaçãozinha, um WhatsApp pastoral. Se eu não for na igreja, alguém vai usar ali o momento do púlpito para pregar para mim e mandar um recadinho para mim. Se eu não for na igreja, alguém da minha casa vai me cobrar. Então eu vou na igreja. Mas o coração da pessoa não está naquele propósito. Ela está fazendo a vontade de todo mundo, menos a vontade de Deus. Está fazendo a vontade de todo mundo, está vivendo uma situação de fachada, mas o seu interior não está preparado para aquilo que ela está tentando viver. Muitos tentaram andar com Deus no deserto, mas não conseguiram, porque, irmãos, porque aqui dentro é que precisa acontecer um milagre. Não adianta nós servirmos a Deus na aparência, nós temos que servir a Deus em sinceridade e em verdade no nosso coração. No nosso coração. Por isso que lá no livro do profeta Joel, quando o povo estava vivendo uma crise espiritual, o Senhor chama ali os sacerdotes, diz: sacerdotes, chorai no templo, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: eu não quero ver um religiosismo de aparência. Rasgar as vestes é fácil, jogar cinza na cabeça é fácil. Eu quero ver rasgar o coração. Rasga o teu coração diante de mim, se apresenta diante de mim, mostra para mim o que está dentro de você, e eu vou te ajudar. Se você está fraco, eu te darei força. Se você está em pecado, mas você está confessando o seu pecado e pedindo perdão, eu te limparei, eu te purificarei, eu te darei a condição de caminhar novamente. Mas você tem que rasgar o seu coração. Irmãos, ninguém anda com Deus dividido entre servir a Deus e servir o mundo. Não tem como. Porque se você está dividido, vai ter um momento em que você vai agradar a Deus e vai desagradar o mundo. Mas também vai ter um momento em que você vai agradar o mundo e vai desagradar a Deus. Ou seja, a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Quem é o Senhor da sua vida? A quem você tem servido nesses dias? Quem está realmente no controle da sua vida? O crente que perde a bênção é aquele que vive dividido, é aquele que ora quer estar na igreja, ora não está na igreja, não quer estar na igreja. Irmãos, nós precisamos ter o nosso coração no Senhor. Eu vejo que muitos crentes vivem uma bipolaridade espiritual. Tem semana que ele está no fogo, pode aparecer capeta, que ele repreende, ele manda embora, ele queima, né? O inimigo na oração. Mas tem semana que aquele irmão está bocudo, boca dura, está questionando tudo. Pastor, será que isso aqui é verdade mesmo? Será que é desse jeito? A pessoa está com um monte de caraminhola na cabeça, está com dúvidas sobre a Bíblia, está com dúvidas sobre a vontade de Deus, está triste, está desanimado. Irmãos, nós não podemos andar assim, nós não podemos aceitar viver assim. Nós temos que andar na presença de Deus sempre, irmãos. Está passando por luta, está passando por problema, mas de cabeça erguida, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar vitória, eu vou vencer em nome de Jesus. Está difícil, mas não está impossível, porque o Deus dos impossíveis está do meu lado. Ele está comigo, Ele está comigo, Ele vai me dar vitória. Eu creio nele, eu ando segundo a vontade dele, eu me apoio na sua palavra. Irmãos, temos que buscar a Deus. Se você está fraco, o remédio é oração. Vai orar, vai buscar o Senhor, vai se encher da presença de Deus, porque não tem super crente, irmãos, não tem super crente. Tem crente desleixado, né, com a sua vida de oração. Agora o crente que está fraco, ele vai e ora, Deus renova, ele vai e ora, Deus fortalece, Deus levanta, Deus coloca força nele, e ele caminha, e ele vai adiante. Então nós tínhamos ali 10 crentes desanimados, tristes, que entregaram os pontos, que se deixaram vencer pela incredulidade, pelo medo, pelas circunstâncias. E nós tínhamos ali 2 crentes, Josué e Caleb, firmes. O Senhor está conosco, Ele nos dará a vitória. Tem gigante, mas o nosso Deus é maior. Tem problema, mas o poder de Deus é maior. Nós vamos vencer. Era assim que eles estavam vendo, irmãos. Então nós que estamos aqui precisamos ser crentes que vamos receber a bênção da salvação,
tem uma salvação esperando para ser cumprida na sua vida no final dessa estrada. Não deixe que o inimigo te desvie desse propósito. Quem é que não recebe a bênção? São aqueles irmãos que perdem o seu espírito de luta, deixam de lutar, começam a aceitar a derrota na sua vida. Crente tem que ser guerreiro, crente tem que ser lutador. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate da fé, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A linguagem é linguagem de guerra, é linguagem de um combatente. Ele combateu pela fé, ele combateu pelos valores da fé, ele defendeu a fé, ele não se deixou, irmãos, vencer pela incredulidade, ele venceu, mantendo firme a sua fé, até o fim. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi acorrentado, ele foi judiado, mas ele se manteve firme na fé. É que nem um pastor uma vez pregou aqui, nesse altar, eu estava aqui do lado do pastor Adalto, ele dizendo assim, que muitas vezes ele pensou em desistir do ministério, mas ele olhou na palavra e viu toda a vida do apóstolo Paulo, que ele foi açoitado, que ele foi surrado, que ele foi preso, que ele foi traído. Ele falou: não dá para desistir, né? Não dá, não. Agora, pelo amor de Deus, estou sendo muito frouxo, né? O homem passou por tudo isso, eu estou reclamando aqui por uma coisinha tão pequena, né? E muitas vezes é assim com a gente. Nós temos que lutar, irmãos, para não perder a nossa fé, para não perder a nossa capacidade de permanecer firme com o Senhor. Talvez você diga assim: pastor, eu estou tendo que lutar para permanecer casado. Então lute, porque tem muita gente aí fora que já perdeu essa batalha, já separou, está vivendo no pecado, está distante de Deus. Lute pelo seu casamento. Mas pastor, mas luta. Pastor, mas o senhor não conhece minha mulher? Não interessa, luta. Mas pastor, o senhor não conhece meu marido? Luta, porque eu conheço um Deus que muda marido e muda esposa. Não tem marido, não tem esposa que esse Deus não consiga transformar. Mas para isso acontecer, eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar pelo meu casamento. Eu não posso deixar o meu casamento esvair porque está difícil, porque tem contenda, porque tem desentendimento de vez em quando, porque de vez em quando eu ouço umas palavras duras, porque de vez em quando o meu marido, ele não me elogia, a minha esposa não me reconhece, porque de vez em quando eu fico triste com a situação que acontece na minha casa. Todo mundo passa por essas situações, e isso te faz crescer na fé. E prepara você para ser um vencedor, porque, irmãos, é na luta que nós desenvolvemos a nossa fé. Então você tem que lutar, por mais que você passe por tudo isso, lute, porque a vitória só vem para quem luta. A vitória só vem para quem luta. Irmãos, nada nesse mundo vai vir fácil. Pastor, eu estou tendo que lutar para permanecer honesto no meu trabalho, para permanecer ali, está todo mundo fazendo coisa errada. Lute. Por quê? Porque você é sal da terra e luz do mundo. Se essa luz apagar em você, irmão, o que vai acontecer? Se você perder esse bom gosto do sal na sua vida, o que vai acontecer? O sal, ele traz um bom gosto aonde ele é colocado, né? E as pessoas precisam sentir em nós o bom gosto do nosso relacionamento conjugal em casa, do nosso relacionamento com os nossos filhos, da nossa fé, da nossa fidelidade a Deus. E isso vai mexendo com a vida das pessoas. Mas se nós perdermos o bom gosto de uma vida transformada, de uma vida consagrada a Deus, irmãos, nós não vamos fazer diferença na vida de ninguém. Não perca a capacidade de ser diferente daqueles que estão perdidos, porque você não está perdido, amém? Você não está perdido, você está salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Você não está mais perdido, você está na presença do Altíssimo, você tem vida e vida com abundância. Lute. Pastor, eu estou tendo que lutar para estar na igreja, estou tendo que lutar, pastor, para poder vir à igreja. Então lute para estar na igreja, lute para ser uma pessoa de oração, lute para ser uma pessoa que vem nos cultos, que ouve a palavra. Lute para ser uma pessoa que tudo que você absorve aqui, você leva para sua casa e pratica lá dentro, compartilha com a sua família.
até aqueles que não querem vir, porque através da sua vida, quem não está vindo, vai passar a vir, em nome de Jesus, porque eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Pela sua perseverança em fazer a vontade de Deus, Deus vai quebrar cadeias na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que estão lá na rebeldia, distante do Senhor. Mas Deus tem que usar alguém que seja fiel. Deus tem que usar alguém que persevere até o fim. Irmãos, por que o Senhor diz que Ele guardou Caleb? Por que Ele falou assim, meu servo Caleb? Porque nele houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me. Perseverou. Persevera mais um pouco. Mas pastor, eu tenho perseverado e até agora não chegou, mas vai chegar em nome de Jesus. Mas você tem que perseverar. Você não pode ser um crente que desiste no meio do caminho. Quantos que ficaram aqui, irmãos, no meio do caminho? Quantos aqui perderam a bênção porque não perseveraram? Assim como muitos não perseveraram e perderam a bênção, quem perseverou, alcançou a bênção. Ou seja, teve gente que teve bênção no final. E eu quero dizer para você, querido, tem gente dessa igreja que vai ter bênção no final, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque está perseverando, porque está lutando, porque não está entregando os pontos. Persevera, não entrega os pontos, não desista. Está perto da tua vitória, está perto de você alcançar aquilo que Deus tem na tua vida, mas cabe a você perseverar. Cabe a você perseverar. Irmãos, a parte de Deus é fazer um milagre, e a sua, perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Lute contra tudo aquilo que fere a glória de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Lute contra o seu orgulho, lute contra o seu egoísmo, lute contra as mágoas que muitas vezes o diabo coloca no seu coração para te afastar de pessoas. Lute contra isso. Eu fiquei magoado, mas eu não posso viver magoada. Lute. Eu já me deparei com pessoas que têm dificuldade de perdoar. Mas pastor, eu não consigo, é difícil. Mas se você não lutar, você nunca vai conseguir. Fazer a vontade de Deus muitas vezes é difícil, exige de nós, irmãos, um esforço, uma perseverança. O próprio Jesus nos ensina isso. Quando ele estava perto da cruz, ele teve que parar, orar a noite inteira, pedir forças para Deus e dizer para o Senhor, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Aí eu pergunto para os irmãos, teve ou não teve luta ali? Para fazer a vontade de Deus, Jesus teve que pedir forças ao Pai, para que ele pudesse chegar naquela cruz. Você precisa chegar em algum lugar, onde Deus tem determinado a tua bênção, e o Senhor quer que você persevere, porque se você perseverar, nada vai te impedir de ser vitorioso no Senhor, nada vai te impedir de alcançar a bênção. Quem são aqueles que perdem as bênçãos? Terceiro, são aqueles que perdem a fé, por causa dos problemas, por causa dos sofrimentos. O povo estava no deserto, sim ou não, irmãos? Deserto é lugar de parque de diversão, algodão doce, é assim que é o deserto, irmão? Não, deserto é deserto. Deserto é lugar de choro, deserto é lugar de luta, deserto é lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Deserto é lugar de sofrimento. O povo estava no deserto. E muitas vezes, quando nós estamos no deserto, nós somos tentados a perder a nossa fé, porque nós achamos que estamos sofrendo demais, porque nós começamos a achar, e o diabo começa a trabalhar na nossa vida, que não tem mais jeito para o nosso problema, que o destino final da nossa vida é aquilo ali, e aí a gente desiste no meio do caminho. Irmãos, todos nós temos um deserto, mas cabe a nós entender que assim como esse deserto na vida do povo, muitas vezes também é o nosso deserto, e que todo deserto na vida do povo de Deus, ele vem de Deus, ele vem debaixo da direção de Deus, ele vem debaixo de propósitos estabelecidos no coração de Deus, mas cabe a nós saber o que fazer com o nosso deserto.
deserto ele não pode ser evitado. Preste atenção, o deserto ele não pode ser evitado, mas cabe a mim saber o que eu vou fazer com ele. Jesus recebeu um deserto, sim ou não? O que Jesus fez com aquele deserto? Vou consagrar a minha vida, eu vou enfrentar esse deserto com jejum e oração. Vou passar pelo deserto, mas jejuando. Vou passar pelo deserto consagrando a minha vida. Vou passar pelo deserto submetendo a vontade da carne e a vontade do Espírito, porque no final não é o deserto que vai me vencer, eu vou vencer esse deserto. Eu vou vencer esse deserto. E eu quero dizer para você, você também pode vencer o teu deserto. Jesus olhou para aquele deserto e falou: eu vou me consagrar, porque eu vou vencer esse deserto. 40 dias de deserto, não importa, mas eu vou vencer. Eu vou vencer. Como é que Jesus, irmãos, como é que Jesus encarou aquele deserto? Ele encarou aquele deserto, irmãos, como uma oportunidade de vencer o diabo na palavra. Como é que eu vou enfrentar esse deserto? Colocando a palavra de Deus no meu coração. E todas as vezes que o diabo vir me tentar no meu deserto, eu vou usar a palavra e ele vai ter que sair da minha vida. Como é que você quer vencer o seu deserto? Vença o seu deserto na palavra. Porque no seu deserto vai ter diabo. Porque no seu deserto vai ter problema. Mas se você se consagrar, se você se encher da palavra, todas as vezes que o diabo vir, a palavra de Deus vai estar na tua boca, no teu coração, e ele não vai conseguir te vencer. Você vai colocar ele para correr. Como é que você tem lidado com o seu deserto? Irmãos, Moisés, quando ele encontrou seu sogro Jetro, lá em Êxodo 18, ele estava no deserto. E diz a palavra de Deus que Jetro chegou, abraçou Moisés, beijou o seu rosto, Moisés beijou o rosto do seu sogro, eles começaram a conversar, e ali naquele momento de conversa, Moisés começou a falar das maravilhas que Deus fez no deserto, como Deus tinha aberto o mar, como Deus tinha transformado a água amarga em doce, como Deus tinha dado vitória sobre os amalequitas, como Deus tinha dado vitória, e bênção, e maravilhas, e maravilhas. Em outras palavras, Moisés estava no deserto, mas no deserto, ele não estava reclamando do deserto, mas falando das maravilhas de Deus no deserto. O que aconteceu? Ele passou pelo deserto, de cabeça erguida. Ele enfrentou o deserto de cabeça erguida. Ele só não foi adiante, irmãos, porque bateu na rocha. Isso é outra situação. O problema de Moisés não era com o deserto. O problema dele foi uma situação pontual. Ele não poderia ter batido na rocha. Se ele não batesse naquela rocha, ele ia tirar aquele deserto de letra, ia entrar na terra prometida com Josué e o povo. Mas não foi assim que aconteceu. Mas essas pessoas, o que elas fizeram com o seu deserto? Elas fizeram do seu deserto um motivo para reclamar, para murmurar, para dizer que nunca estava bom. O que aconteceu? Eles perderam a bênção. Porque no deserto eles resolveram reclamar, murmurar e se entregar à incredulidade. Então eu quero dizer para você nessa noite: não perca a bênção, não seja um reclamão, não seja um murmurador. Passe pelo deserto, crendo que no deserto pode te faltar muitas coisas, mas no teu deserto nunca vai faltar Deus. Pode te faltar muitas coisas, irmão, mas no teu deserto nunca vai faltar Deus com você, nunca vai faltar Deus na sua vida. Então creia, não seja daquele grupo que perde a bênção, seja daquele grupo que conquista a bênção, porque sabe o que fazer com o seu deserto. Mas em último lugar, irmão, se você quer alcançar a bênção, engrandeça mais a Deus na sua vida do que os seus problemas. Queridos, todos nós enfrentamos grandes problemas na vida, mas eu quero dizer para você, não adianta nem você querer me falar da grandeza do seu problema. Por maior que ele seja, ele sempre será menor que Deus. Sempre será menor do que o Senhor. Aqueles homens pararam no meio do deserto porque eles olharam para os gigantes, se impressionaram com o tamanho dos gigantes e disseram: não dá. Caleb olhou para os gigantes e falou: realmente eles são grandes,
Mas só que ele olhou para Deus e falou: vitória é nossa. Por quê? Eles podem ser grandes aqui na terra, mas no céu eles são insignificantes diante da grandeza do nosso Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, comece a ver a grandeza de Deus na sua vida, e você vai ver que os seus problemas vão começar a diminuir de tamanho para você. Eles vão começar a ficar pequenos para você, porque Deus verdadeiramente é grande. Ele é grande, grande é o Senhor e digno de todo louvor. A Ele a honra, a Ele a glória para sempre. Amém? Fique em pé nesse momento, para que nós possamos estar orando, para que nós possamos estar colocando diante de Deus as nossas vidas. Carlinho e Liliane pode vir aqui à frente. Pessoas com problemas, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Vou orar por você para que Deus faça uma obra na sua vida. Se você crê que Deus é poderoso para fazer aquilo que você precisa que seja feito, sai do seu lugar e vem aqui. Eu vou orar por você. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Quando Maria, ela recebeu o anjo, e o anjo disse para ela: você conceberá e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus, porque ele será o Salvador de todo mundo. E ela disse assim: mas eu não conheço homem, é impossível, eu não conheço homem. E aí o anjo disse: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. O Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá. Então naquele momento o Espírito Santo fez a obra. Como é que vai acontecer, pastor, essa situação na minha vida? O Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo virá sobre a tua vida. O Espírito Santo tocará na tua vida. Por isso, em nome de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor agora, para que Ele possa operar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu vou estar orando por você, eu vou estar ungindo você, ministrando sobre a tua vida a bênção do Senhor, seja ela qual for, em nome de Jesus. Carlinho e Liliane, vem aqui na frente, por favor, vem mais perto de mim. Segure na mão do outro, porque vocês têm enfrentado lutas, mas grande é o Senhor, tremendo em glória, em poder, em majestade. Ele é o Senhor da vida de vocês. Um dia, pela ação do Espírito Santo, vocês disseram sim para Jesus, e Jesus, Ele aceitou ser o Senhor da vida de vocês. Ele aceitou ser o Salvador da vida de vocês. E tem uma palavra que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Essa promessa não é só para você, é para a tua casa. Em nome de Jesus, receba a vitória nessa noite. Receba a vitória, receba a unção em nome de Jesus. E esta unção, ela vai entrando agora na vida de vocês. E esta unção, ela vai agora quebrando as cadeias, ela vai destruindo as amarras, em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo, que esta unção, ela começa a quebrar cadeias, na vida de vocês, na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pai, a casa deles hoje tem mais duas pessoas, Senhor, que não estão aqui, Senhor. Dois jovens, Senhor, o Lucas e o Bruno, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita agora aqueles corações, Senhor, mediante o poder da tua palavra, mediante o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai tocando no coração, na mente, no espírito daqueles meninos. Quebra agora toda a cadeia, ó Deus, quebra agora toda a amarra de Satanás, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, dá vitória a esta família, em nome de Jesus. Aleluia. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus tem poder.
está o teu servo, Pai. Aquilo que o Senhor tem com ele, aquilo que o Senhor tem para ele, nessa terra, que se cumpra, Pai. Ele estava angustiado esses dias, sobre questões da sua vida, sobre ele estar aqui em Campo Grande, sobre questões relacionadas ao seu emprego. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que ele receba a bênção, que ele receba a bênção, que ele receba a unção, e que esta unção entre, meu Pai, nessa situação da vida dele agora, em nome de Jesus, Pai, que ele receba a confirmação plena, se é que ele já não recebeu, mas que tudo se cumpra na vida do teu servo, em nome de Jesus, Pai. Toda inquietação, toda ansiedade, tira agora, Pai, da vida dele, que ele seja firme, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ele receba a vitória, que ele receba a bênção do Senhor, que ele receba a confirmação do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.